É novidade, eu não sabia dessa profissão. Como é que funciona isso? Diz aí pra nós aí. Educar os pais, né? A grosso modo, seria uma professora de pais mesmo. E aí, o primeiro grande desafio é os pais acharem que precisam de professores para serem pais. É isso. A gente usa a palavra parental porque se refere a pais, né? Então, eu falo que seria uma professora de pais para ensinar os pais sobre como educar os filhos, de maneira que a gente usa o desenvolvimento infantil como base, tanto a psicologia quanto o desenvolvimento infantil. Então, eu explico para os pais que os filhos têm fases, como a gente bem sabe, mas eu aprofundo essas fases e explico que em cada fase existe um modo que a criança vai agir que é natural. E aí eu preparo os pais para cada uma dessas fases. Isso começa na escola, né? Eles são apresentados a você, os pais? Tem os meus clientes, mesmo através do WhatsApp, do Instagram, eu não tenho nenhuma escola associada. Seria ótimo, né, se tivesse. Entendi. Porque a escola é onde tem a maior concentração então, ali. Os pais mesmo te procuram, né? Exato. Os pais me procuram agora, como eu já estou um pouco mais tempo no mercado, então tem muita indicação, né? Um casal fez, indica pro outro. Famílias que fazem os dois irmãos, cunhadas que fazem. Uma vez que é indicação, aí se torna até mais fácil para trabalhar do que o que vem cru. Infelizmente, não é todo pai e toda mãe que está pronto para passar por um processo de educação parental. Por quê? Precisa ter um nível de consciência. Se você é o pai e a mãe que acha que eu bati e sobrevivi, tem que bater mesmo, que filho tem que obedecer pai e mãe, essas características muito autoritárias, vai ser muito complicado você conseguir ter ali a orientação parental. Porque a gente trabalha uma linha da psicologia, então a gente leva em consideração que a criança não precisa apanhar para ser educada, para ser uma boa pessoa no mundo. Então precisa, de fato, ter um pouco mais de consciência de que a violência não é o único caminho. Existem outros caminhos que não a violência para educar os nossos filhos. Para resolver, né? Eu nunca dei uma surra em nenhum dos meus filhos com raiva. Eu não aconselho. Eu falo, olha, gente, olha, se você puder resolver na conversa, resolva na conversa. Nunca eduque seu filho na hora da raiva. Deixa a raiva passar, porque senão você vai falar palavras pesadas, você vai agredir, vai machucar e não vai resolver o problema. Bianca, quais são as maiores queixas dos pais hoje em dia, assim? Eu brinco que as pessoas acham que eu lido com birra de criança pequena, mas na verdade o que eu lido muito são com crianças com ideação suicida, na verdade. Nossa. Essa tem sido a maior demanda minha em atendimento. Meninas, adolescentes, com questão de transição de gênero, bissexualidade, homossexualidade e ideação suicida. Então esse tem sido o meu carro-chefe. Claro que a gente tem o famoso, eu tenho que falar 5 vezes pra ele obedecer, ele só obedece quando eu ameaço, se você não fizer, eu vou te bater, né? Tem isso também, porque toda casa tem essa dinâmica. Tem. Mas se eu falar de todos os meus atendimentos hoje, o que mais vem é a ideação suicida na adolescência. Quantos anos, assim? Já 10, 12? A partir o meu público, né? Assim, a partir dos... idade que pega? Não, pode pegar menino de 1 ano até 26 anos, dá pra fazer educação parental ainda. Dá pra fazer ainda, né? E te prepara pra avô também, fica ligado. Quando chega assim, já tá na adolescência, aquele final da adolescência, é difícil remediar, não é? Não é impossível, porque tudo é questão de você... É manejo que a gente chama, né? Então, uma adolescente... Eu tô com 2 famílias hoje com adolescentes com ideação suicida. Os 2 têm 14 anos, 2 meninas. Quer dizer que tá perdido porque estão com 14 anos? Não, de forma alguma. Quer dizer que o manejo precisa acontecer de forma mais rápida por causa da condição daquela pessoa, da ideia mas não é tá... aquela frase do adolescente tá perdido, já era, já não tem mais volta. Tem muita volta. Brincar na rua, os pais ficavam preocupados, né? O que ele tá fazendo, mas hoje é mais perigoso. A criança tá dentro do quarto, mas tem um mundo na frente dela ali, né? A internet é a rua mais movimentada do mundo, na palma da sua mão. E o perigo, né? E pra tirar o tablet dessa meninada, a dificuldade. Manejo. Porque na minha família eu tenho, né? Quando tira o tablet do menino, o menino vira E tem o porquê das telas. Essa ideia de que quando tira a tela a criança fica estressada, tem todo um porquê. Posso explicar de verdade? Por favor. Nós estamos aqui para isso. Para isso, para aprender. Então o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele precisa de estímulos, né? De dopamina. A rede social, ela traz a dopamina no nosso cérebro. Então cada vídeo no TikTok da vida que você vê, cada vídeo que você vê no Instagram, um Reels, isso gera uma descarga de dopamina, porque a hora você vê um vídeo de um cachorrinho brincando com um neném, aí a hora você vê um cara que foi assaltado e não sei o quê, sempre um vídeo novo, um assunto diferente, e isso vai dando microdoses de dopamina no seu cérebro. Isso é viciante, é o mesmo barato do drogado, é exatamente o mesmo barato de um viciado, é a mesma história. Então aumenta-se as doses de dopamina no cérebro e a pessoa fica em êxtase, e quando a dose de dopamina cai, eu preciso de novo, então vem outro vídeo, e aí vem outro vídeo, e assim você nunca sai do Instagram, você nunca sai do
TikTok. Quando a gente fala de crianças pequenas que tem ali aqueles aplicativos, mesmo que sejam de jogos, que são ali super estimulantes para criança, é a mesma coisa. São sempre microdoses de dopamina sendo injetadas no cérebro da criança, e aí quando você tira, o que o cérebro entende é a abstinência da dopamina. E é a mesma bad vibe que a gente fala do drogado. Então, por isso que ele fica irritado, porque ele tem comportamento de abstinência. Aí você passa uma técnica para ir tirando? Isso. Os pais, é aos poucos, não é? Isso. Tem que fazer tantas horas hoje, né? É porque nada, é assim, técnica de conta-gota ou técnica da cachoeira. A cachoeira nunca funciona. O conta-gota, ele funciona. Então, tudo é conta-gotas. Você vai mudando. Aí nunca mais você vai pegar. E a maioria é assim, não é? A maioria é assim. Qual que é o problema se você faz técnica de cachoeira? Já vou trazer qual é o seu problema aqui. A técnica cachoeira, que é nunca mais vai mexer no tablet, nunca mais vai pegar no celular, ela não se sustenta a longo prazo. E aí você vira o pai e aquela mãe que fala uma coisa e faz outra. E aí seu filho não confia mais em você. Qual o problema de nós adultos? É que a gente pega uma régua para medir todos iguais. E cada filho ou cada família, ela tem um modo de aferir diferente. E é aí que entra o profissional para poder descobrir aonde mexer, como mexer, qual a quantidade de gotas, correto? Exato. E até mesmo gêmeos que têm a mesma carga genética não têm a mesma personalidade. Então, eles carregam o mesmo DNA e são pessoas totalmente diferentes. Tanto que nós temos muito comuns, a gente tem sempre um gêmeo que é dominante e um gêmeo que é passivo. Então, o dominante vai sempre ser, os amigos do irmão são sempre os amigos dele, né? O grupo ali sempre é o grupo do irmão dominante, e aí ele engole. Frequenta onde o dominante é que decide. Exato. Esse trabalho seu, qual é o período que você trabalha com a família? Eu tenho algumas frentes de trabalho. Eu tenho a consultoria, que funciona mais ou menos como uma psicóloga. Que online seria também? Tudo online. Meu trabalho todo é online para facilitar a dinâmica, porque estamos falando de crianças pequenas, o pai não tem aquela disponibilidade de deixar a criança com quem? Não tem rede de apoio. Então, o online facilita muito nesse momento. Tem a consultoria, que é sob demanda. Então, digamos, meu filho tá com nota baixa na escola, eu quero incentivar ele a estudar. É a demanda. Então, nós trabalhamos em cima da demanda, quantas sessões forem necessárias no intervalo a combinar dentro da demanda da família. Então, digamos que a cada 15 dias, aí eu passo orientações, passo ferramentas, a família põe em prática, depois retorna. O que funcionou, o que não funcionou. Então, vamos tentar isso, tenta isso de novo. E assim, vamos. A dinâmica se encerrou, abre-se uma nova, ou não. Ou a família fala, por enquanto é só isso, obrigada, tchau. Conseguiu resolver. E aí, conseguiu resolver. Tá, eu já tive mães, por exemplo, que chegaram pra mim pra fazer uma consultoria, minha filha quer namorar, o que eu faço? Quantos anos? 12. 12 anos? 12 anos. E aí, então, eu quis conversar com a mãe, queria a minha ajuda pra montar um plano de ação de como que deixa, mas não deixa essa menina namorar. Quais são os termos que a mãe aceita, o que a mãe considera namoro, o que a filha considera namoro. Brinco que são os 10 mandamentos do pai e da mãe, então eles criaram ali um mandamentos, e é assim, quer namorar, mas a regra é essa, quer namorar, mas a regra é aquela. E aí, listou-se, né, nesse caso, os mandamentos, e só precisamos de uma sessão. Eu não sei se a menina não namora mais ou se resolveu tudo. Quando entra em enteado, já muda muita história também, né? Famílias mistas, né? Que a gente chama, né? Famílias mistas. Às vezes tem os seus, os meus e os nossos. Existe uma outra dinâmica? Existe, mas assim, tudo depende de como esse enteado vê o pai ou a mãe, a madrasta ali, né? No caso, padrasto, madrasta. Como é a relação dele com o pai biológico ou a mãe biológica. Tem vários fatores que tem que ser levado em consideração. Um padrasto, às vezes, ele não se coloca na posição de pai porque acha que não deve. Mas se ele é a figura masculina da casa, ele tem que ser o pai do enteado dele. Ele precisa ter essa figura de, eu não posso mandar nem porque não é meu filho. Respeito é complicado, né? Aí tem que conversar, tem que entender por quê. Porque muitas vezes já entra adolescente grande, né? É porque, como ela estava dizendo, tem que saber o porquê da dinâmica. Eu conheço casos entre relação de padrasto e enteado que são uma guerra. Aí entra o que ela estava falando, que você tem que entender o que levou e por que está essa relação. A frase boa para explicar o que você está falando é o seguinte: todo comportamento é uma comunicação. A gente não sabe o que a criança está querendo. Então, o comportamento é uma necessidade que não foi verbalizada pela criança ou adolescente. Se o seu enteado ou sua enteada, ele peita você, ele não te respeita, a gente tem que ir para além, a gente tem que ir mais fundo nesse comportamento dele e entender por quê. Às vezes é ciúme da mãe, do pai, né, que você tá casado ali, às vezes você fez um irmãozinho novo com a mãe dele, aí ele tá com ciúme desse irmão. Existem vários, às vezes teve que remanejar a casa para receber essa nova pessoa, talvez com os filhos dela, e ele perdeu o espaço. Existem milhões de contextos para dizer, por que o enteado não respeita ou briga o tempo inteiro, né, com o padrasto, ou enfim. Às vezes o pai reconhecer que tá agindo errado com o filho,
O ego, às vezes, é a maior barreira que a gente tem. O ego, olha, isso, ó, eu falei do nível de consciência, eu vou trazer o porquê. Esse nível de consciência que eu trouxe, que nem sempre qualquer um está disposto a passar pelo processo de educação parental, tem a ver com isso, tem a ver com ego. Porque às vezes você foi aquela pessoa que apanhou de tudo que é coisa, pau de goiabeira, cinto, ferro e tudo mais, e acha que você é uma pessoa melhor porque apanhou com isso. Dizendo que se eu não tivesse apanhado com isso, eu era um bandido. E na verdade não tem nada a ver. Você ressignificou o que aconteceu com você e aí você virou uma pessoa melhor. Quando eu digo de nível de consciência, é isso, é abandonar o ego de dizer que honrar pai e mãe é dizer que tudo que eles fizeram pra nós foi bom. Muitas vezes não foi. E tá tudo bem você ressignificar, você dizer, cara, meu pai e minha mãe me ensinaram coisas boas e coisas ruins. Não é desonrar pai e mãe. É pegar o que foi bom pra você e repetir, e pegar o que não foi e refletir, jogar fora. Pronto. O que foi ruim serve de experiência pra mim não repetir. Exato. Pra mim não fazer. Não esquecer o que te aconteceu também, porque é importante você lembrar o que te aconteceu. São duas gerações, 10 anos mais velha que eu e 20 anos mais velha que eu. São outras gerações. A geração de vocês dois apanhou com muito mais por quê? Passa aqui pra você ver se você não apanha. Passa lá pra você ver se você não apanha. É uma geração que cresceu muito bem, obrigada? Sim. Respeitava os pais? Sim. Mas porque tinha medo de apanhar. Não só porque respeitava pai e mãe. E aí a frase que eu trago, que é a consciência que eu trago pros pais, é o seguinte: se você não estiver vendo, o seu filho vai fazer o errado ou o certo? Com você perto ou você longe, como é que fica, né? Porque é o famoso adulto que quando tem um pardal ele freia, quando não tem ele acelera. E aí, você tá respeitando a regra? Você não tá. Não tá. A nossa geração tem esse resquício e apanhou porque tinha medo. E muitos, até pegando a sua idade e a idade dele, tem muitas pessoas também que nunca ouviram eu te amo de pai e mãe. Sabem que foram amados, com certeza foram amados, mas nunca ouviram. E hoje tem dificuldades de verbalizar isso pros filhos. Isso é um reflexo da geração que não foi criada com nenhum amor. Pai e mãe era sinônimo de autoridade e fim de papo. Eu fui ouvir meu pai dizer que me amava uma vez na vida. Só que o que eu fiz? Com meus filhos, no ventre da mãe, eu já declarava amor pra eles. Eu não ouvia e eu disparei, eu disparo. O meu enteado mesmo chega assim, eu te amo, pra mim. Ei, Bianca, e essa explosão de TDAH? Você faz o diagnóstico também? Quando você não, porque precisa ser psicólogo para fazer esse diagnóstico. Tem que ter a faculdade de psicologia e depois fazer uma especialização para poder laudar, né? Provavelmente o que está sendo visto agora é que esse aumento de TDAH ele está relacionado às telas. Porque as telas também bagunçam o cérebro da gente com essas informações. Quando a gente está jogando um videogame, alguma coisa assim, nosso olho sempre fica assim, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso aqui, então, a gente chama de atenção exógena, pra fora, exógena, difusa, bagunçada. Então, a gente tá vendo um joguinho, vendo um filme, um desenho, a gente tá sempre assim com os nossos olhos. Quando a gente vai estudar, vai ler um livro, vai assistir uma aula, a gente precisa que os nossos olhos fiquem olhando num ponto fixo, olhando para um professor. Então, é a atenção endógena, pra dentro, concentrada em um único ponto. Como eu tô aqui agora pra câmera, olhando especificamente pra você. Isso. Quando a gente treina uma criança o dia inteiro com um olho bagunçado, senta na escola e vai estudar, o cérebro não consegue, ele tá destreinado a essa atenção concentrada. Então vira aquele aluno que fala, ai, que aula chata, não consigo olhar pro professor. Não tem como botar o professor em 2x na velocidade, né? Rápido ali. Então isso tudo é em questão neurológica. Então as telas estão dando falsos diagnósticos de TDAH por causa do excesso de telas real, porque no cérebro tem comportamentos iguais TDAH. Essa desatenção, essa hiperatividade, como eu falei, tem a ver com a dopamina lá no começo da nossa conversa aqui. Então a criança tá elétrica, não tem paciência, tá nessa sobe e desce da dopamina. Rápido, né? Isso aí tem a ver com a hiperatividade. E a falta de concentração, que é a característica do TDAH, mas também tem em falsos diagnósticos, é por causa dessa falta de concentração. Então, existem exercícios que você faz para a criança voltar a se concentrar. E aí, já vou dica grátis aqui, ó. Antes da aula, 0 telas. Antes do dever de casa, 0 telas. Nada de ficar fazendo intervalos de, 20 minutos de dever de casa, 10 minutos de telas, 10 minutos de dever. Não funciona. Bota para fazer polichinelo, para correr, para andar de bicicleta, mas telas não. Porque quando ele voltar pro dever de casa, ele vai estar pior do que quando ele saiu do dever de casa. As telas, elas vieram muito agora também porque a gente tem que falar de uma dinâmica familiar que mudou. A mulher tá no mercado de trabalho também. Sim. E não deixou de ser a dona de casa, né? Então é o que a gente fala de dupla jornada e tudo mais. Ajuda muito, o seu marido ajuda. E aí a mãe, ela se vê obrigada a... Tá bom, eu voltei do trabalho, cheguei em casa, tenho que fazer a janta. E o menino? O que eu faço com o menino? Porque o menino tá lá. Tem que entreter ele, né? E o menino quer a atenção da mãe, quer... E aí, então, o que eu faço com esse menino? Porque não dá pra cozinhar enquanto tô com o menino. E aí a tela virou uma babá eletrônica. Nem pode, né? Cozinhar com a criança no
no colo, que é um risco violento. Então a tela, ela virou um recurso. E eu não julgo essas mães por usarem a tela como um recurso, desde que seja pensado o que está sendo oferecido, a quantidade de tempo, porque a gente pode falar ali, dependendo da idade, tem horários que até a própria Associação de Pediatria Brasileira, ela conta como prejudicial ou não. Então ela fez uma classificação ali, cada faixa etária tem mais ou menos a quantidade de telas necessárias. Mas o que tá lá é assim, de 0 a 3 anos, se eu não me engano, é 0 telas. Não tem como. Hoje em dia não tem como. 3 anos, 0 telas. Não tem como assim. É muito difícil. A mãe precisa se virar nos 30. Quem tem que fazer os afazeres em casa, não tem como. Precisa, às vezes, ter isso. Mas não precisa ser necessariamente o primeiro recurso. Você pode tentar ali ter uma quantidade X de brinquedos que a criança se interessa. E tem ferramentas que a gente consegue até colocar a criança na cozinha com a mãe, fazendo alguma coisa que não atrapalhando a mãe na cozinha, mas se sentindo pertencente àquele momento. Ao ambiente, né? Dá pra fazer. A tela não precisa ser a primeira opção, mas ela pode ser um recurso que eu não vou dizer pra você, tire a tela. Não existe mais isso. Na adolescência não existe mais isso. O que existe é o que a gente chama de controle parental das telas. Aí são aplicativos que colocam tempo, tem aplicativos que espelham o celular dos filhos no celular dos pais. Então, até pesquisas que eles fazem no Google, você fica sabendo. Quantidade de tempo de Wi-Fi. Então, não é nem às vezes do aplicativo. Você pode dizer, 30 minutos de Wi-Fi. Acabou, ele vai ter só uma calculadora na mão. Não faz mais nada o celular dele. Existem hoje ferramentas para você não precisar retirar 100%, mas também controlar o seu filho. Tem um influencer famoso, Piangers. Ele é bem famoso, ele entra nessa temática de família. Ele fala muito do papel dele de pai. E ele fala uma frase que impacta muitas mães, que é assim, a gente só tem 12 anos com os nossos filhos. Depois dos 12 anos, quando eles entram, propriamente dito, na pré-adolescência e adolescência, eles começam a se afastar do pai, da mãe é natural, para se descobrir quem eu sou no mundo. Precisa desse afastamento, então eu sempre trago nos atendimentos que esse afastamento é assim, essa roupa que eu visto é porque eu gosto ou porque minha mãe comprou? Esse vocabulário que eu falo, essa gíria que eu falo, é porque a minha mãe fala ou é porque eu gosto de? Então existe necessariamente esse afastamento do cabelo azul, da roupa preta. Então o adolescente ele precisa disso, mas antes disso é o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, então precisa aproveitar. Quando a gente fala em termos de colégio, que entram ali com 4, 5 anos, então a gente pega 12 e tira os 4 anos que eles não estavam no colégio, são só 7 anos de Dia dos Pais. 7 vezes da dancinha de Dia dos Pais no colégio. 7 vezes de Dia das Mães no colégio. Quando você não vai uma vez, das 7, você perdeu uma. Perdeu uma. A gente trouxe muito a dinâmica do pai autoritário, o pai que bate, né? O pai que tem ali, que humilha. Mas a gente tá tendo muito mais hoje em dia o outro lado da história que pouco se fala, que são os pais extremamente permissivos. Que são os pais que a criança pode fazer tudo, não pode dizer não pra criança. E a base do que eu trabalho é em cima da psicologia adleriana. Adler, ele foi contemporâneo de Freud, então a gente tá falando dos anos 1900. Primeiro, não é uma coisa de agora, não é modinha. Não é modinha. Veio pro Brasil recentemente? Até pode ser que sim, mas não é modinha, porque se eu tô falando de uma coisa que tem 125 anos, não é moda. Que moda é essa que durou 125 anos? Então, a base da disciplina positiva, que é a parte principal da onde eu venho com o meu conhecimento, a base dela é a psicologia de Adler. Então, estamos falando ali de 1900. Quando o Adler morreu, o Rudolf Dreikes pegou, estamos falando de Áustria, né? Freud, estamos na Áustria. Aí, o Rudolf Dreikes pegou, em 1937, essas filosofias da psicologia de Adler e levou para os Estados Unidos. E aí, a América começou a aplicar em cima da psicologia adleriana pelas palavras de Rudolf Dreikes. A Jane Nelson, que é quem inventou a psicologia positiva, é estudiosa da psicologia adleriana. Então, ela pegou o que Adler falou, o que o Rudolf Dreikes aprimorou e reencaixou, remodelou, e criou, então, a disciplina positiva. É uma das bases do meu trabalho, vem daí. Então, por que eu estou trazendo isso? Para dizer que não é agora que está vindo, já existe. O primeiro livro da Jane Nelson que foi traduzido para nós é de 85. Então, 40 anos. Então, de novo, que modinha é essa que dura 40 anos? 40 anos. Só que agora, no Brasil, está sendo trazido cada vez mais forte. Dos anos 2010 para cá, foi muito forte essa cultura da disciplina positiva. Quando falo disciplina positiva, as pessoas entendem que não pode frustrar a criança. Não pode dizer não pra criança, porque a criança pode tudo, porque a criança pode se estrebuchar no chão e eu tenho que deixar, porque eu não posso pegar, não posso conter, não posso nada. Quando veio pro Brasil, veio distorcida a ideia da disciplina positiva. Então, o meu trabalho agora é dobrado, porque além de tirar da cabeça da pessoa que não é isso, o que é ensinar o que é. Que se viesse zerado, beleza, é assim, mas não. Veio prostituído e agora tem que corrigir. Agora eu tenho que corrigir. Então, muitos pais chegam pra mim e falam assim, mas eu não vou poder frustrar o meu filho, não vou poder dizer não.
Eu falei, quem disse isso? Claro que vai. Precisa. Criança precisa ouvir, não. Porque os limites claros são o que trazem a segurança. E criança precisa de segurança. A vida vai ensinar, né? O limite é a segurança. Então, o limite vem com o quê? Não pode. É só um doce. Não, 2 não. Eu já falei, não pode. Acabou. Não vai ter isso. Não tem mais tela. E aí, o que acontece? Pessoas que vieram de pais muito autoritários, que ficaram, de fato, ali incomodados, traumatizados com a educação que tiveram, quando tiveram filhos, falaram assim, eu sei como eu não quero ser, mas e agora? E aí foram pra permissividade. Então, eu nunca quero bater no meu filho, tá bom. Aí o filho faz um chilique no meio do mercado, distribuixa, e a mãe não sabe o que faz, porque ela não quer bater. E aí, então o que eu faço? Porque minha mãe batia em mim e eu calava a boca no mercado, mas eu não quero bater no meu filho, então como é que eu calo a boca dele no mercado? Aí não cala. Aí vira aquela mãe que a gente olha no mercado e fala assim, olha lá, ó, ela mãe ali, ó, sabe educar não. Incomoda todo mundo. E as frases que eu escuto das minhas clientes, aí mães, porque a maioria que me procura são as mães, de fato, é assim, eu trabalho de 8 às 18, chego em casa, tenho que cuidar da roupa, da casa, do menino, da janta, de não sei o que lá. Tudo. Aí o menino vem pedir alguma coisa, eu ainda vou ser a bruxa velha que diz não pra tudo? Olha a culpa. É a culpa da mãe que saiu de casa pra trabalhar. E se ela tivesse como dona de casa, vamos colocar assim, única e exclusivamente como dona de casa, mãe, mulher, ali, esposa, né? Passava o dia todo com a criança, passava o dia inteiro com a criança, e eu não tô dizendo que tá errado a mãe que trabalha. Não é isso. Você pode trabalhar, minha filha. Vai ser feliz no seu trabalho. Eu quero mais que você ganhe dinheiro, que você fique rica. Isso. A questão é que a culpa vem associada a, só eu que sou a mãe chata. O pai é o cara que rola na grama e eu sou a mãe que manda tomar banho, manda escovar dente, manda jantar, limpa a boca, bota o uniforme, vai dormir. E aí vira a mãe bruxa. E aí essa mãe não quer ser essa bruxa. Aí vira a mãe que não diz não pra nada. E aí cria um menino que a gente coloca dentro do que a gente chama de síndrome do imperador. É o menino do eu quero, agora, me dá. Se você não fizer tal coisa, eu também não vou fazer tal coisa que você quer. E aí você cria um mini imperador. Por quê? Porque você largou mão de toda a firmeza, porque você não queria repetir seu pai e sua mãe, mas não soube administrar a gentileza. Então entregou demais, sem firmeza nenhuma. Sem moderação. Tudo que o menino quis, e aí de fato ele virou um mini imperador, onde tudo é pra ele. E essa mãe é extremamente cansada, extremamente esgotada, porque infeliz. Infeliz, 100% infeliz. Porque ela tá o tempo inteiro ali querendo fazer as vontades do filhinho dela querido. E graças a Deus não machucou. Observam o que vocês fazem o tempo inteiro. Sabe aquela frase que a gente gosta de falar, faço o que eu digo ou não faço o que eu faço? Para filhos não serve. Não funciona. Para filhos não funciona. Eles vão fazer exatamente o que vocês fizerem, porque o exemplo arrasta. Muito mais do que a palavra. Isso aí, Bianca. Foi uma aula tremenda, viu? Aprendemos muito. Uns minutos maravilhosos passamos. Aprendi muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Deixe os seus contatos aí, né? Contatos pra galera, te procurar. Como é que te acham? Tem muita gente aí precisando. Bom, então se você quiser me seguir no Instagram, é @vivanaprática. Vai ter minha foto lá, Bianca Schroeder. Se você vê um nome que você não sabe ler, sou eu mesma, é esse mesmo. É esse nome mesmo. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. No Instagram tem um grupo de mães que eu tenho no WhatsApp, que eu atendo gratuito ali. Eu abro e faço mini consultorias. Então, se você quiser participar, tem esse grupo. Hoje a gente tá com quase 500 pessoas no grupo. Maravilha, parabéns. É um grupo bem legal. Então, lá no meu Instagram também eu tenho cursos gravados e tudo mais também. Se não quiser fazer a consultoria, nem a mentoria, quiser começar com um cursinho básico ali também, tenho pra você. O Instagram é a porta de entrada pra você falar comigo. E se você quiser fazer parte, se você estiver pronta, com o seu sim, eu também digo sim.